Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? E iremos abordar os passos da consulta de enfermagem para a prevenção primária da diabetes e o que abordar no histórico de enfermagem. Vocês vão perceber aqui nessa aula que os passos dessa consulta de enfermagem eles seguem um padrão bem semelhante aos passos apresentados na consulta do hipertenso. Tá ok? Então, vamos ver, né, algumas diferenças, claro, mas vocês vão perceber que a maior parte da consulta ao hipertenso, ela é muito semelhante à consulta ao paciente com diabetes, tá ok? Então, é fundamental que o plano de cuidado na consulta de enfermagem seja pactuado com a pessoa, né, com o paciente. E principalmente, pessoal, tem que ter a mudança de estilo de vida, né? Sempre eu vou estar falando nessa palavrinha, mudança de estilo de vida, né? É recomendado na consulta para que o paciente tenha sucesso no seu tratamento, né? E como sabemos, como vimos, né, a diabetes também é uma doença crônica e nunca o paciente vai ter cura, né? Então, é de competência do enfermeiro realizar a consulta de enfermagem para pessoas com maior risco para desenvolver diabetes ou que já estejam com diabetes, certo? Então, sempre o enfermeiro irá avaliar os fatores de risco, né? Assim como na consulta de hipertensão também foi avaliado, irá realizar a estratificação de risco cardiovascular, que segue os passos da estratificação do score de Framingham, né, que a gente viu na aula anterior, e a orientação sobre a mudança de estilo de vida. Sempre terá esses passos, tá ok? Então, a consulta de enfermagem, ela tem o objetivo de quê? De conhecer a história pregressa do paciente, né? A gente vai avaliar todo o seu histórico, o contexto socioeconômico que ele está inserido, porque não adianta você orientar um tipo de dieta se o paciente não tem condições de ter acesso àquela dieta, né? O grau de escolaridade, ele é importante, né, para a gente saber como orientar esse paciente, o melhor com palavras que ele compreenda, que ele siga todo o roteiro da consulta, mas que ele tenha principalmente a compreensão dessa consulta, dessa patologia que ele está sendo acometido, né? Avaliar o potencial para o autocuidado, se esse paciente ele tem dependência, se ele tem cuidador, se ele mora sozinho, como é todo esse aspecto, a gente vai fazer esse levantamento como histórico. E avaliar suas condições de saúde. Além da diabetes, ele tem outro problema de saúde. Geralmente o paciente portador de diabetes, né, ele já vem acometido por outras patologias. E também até mesmo paciente hipertenso, né? Então, o processo educativo, ele deve abordar e preconizar, né, orientações de medidas que comprovadamente melhorem a qualidade de vida, né? Quais são essas medidas? São os hábitos alimentares mais saudáveis, isso sempre iremos abordar, né? O paciente deve se alimentar de maneira mais regular, de horários e ter aquele ritmo de alimentação saudável. Estimular a atividade física regular, se possível, a redução de consumo de bebida alcoólica, o abandono do tabagismo. Então, todos esses hábitos, todas essas orientações, elas devem ser realizadas no ato da consulta. Então, a consulta ela é realizada por meio da aplicação da SAI, né, da sistematização da assistência de enfermagem, e no histórico iremos identificar essa pessoa, né, todos os dados. É um roteiro padronizado, onde iremos levantar os dados socioeconômicos daquele paciente, a ocupação, o tipo de moradia, se trabalha, onde trabalha, o grau de escolaridade, lazer, se essa pessoa tem algum tipo de lazer, religião, o tipo da renda familiar, né, a vulnerabilidade e o potencial para o autocuidado. Esse paciente ele tem condições
de promover um autocuidado, né? Ele tem condições de compreender sua patologia, então, através do histórico, iremos levantar todos esses aspectos e iremos conhecer de fato esse paciente. Os antecedentes familiares e pessoais, ele tem histórico familiar de diabetes, né, algum parente próximo, ele tem histórico de hipertensão na família, doença renal, cardíaca, principalmente nas mulheres, se tem histórico de diabetes gestacional. Então, tudo isso a gente vai estar coletando junto a esse paciente. As queixas, né? O que é que esse paciente está referindo no momento? Então, a história do diagnóstico, como surgiu, se já tem diagnóstico de diabetes ou não, se já realiza algum cuidado, né, no seu dia a dia com essa doença, ou se ele já vem de outros tratamentos. Então, sempre a gente vai, principalmente quando a gente não conhece esse paciente, a gente vai fazer todo esse levantamento. Percepção da pessoa diante da doença, né, do tratamento e do autocuidado. Não adianta você fazer uma breve explanação do que seria a doença, né, e se também não conhecer o grau de aceitação da doença, né? Será que esse paciente ele aceita esse diagnóstico? Ele tem ciência, né? Ele sabe se autocuidar com essa doença? Então a gente tem que investigar, que é um aspecto que às vezes na consulta a gente não aborda com o paciente, né? Então, quais os medicamentos utilizados para a sua patologia, principalmente para a diabetes? Se ele usa e com que frequência, se tem a rotina diária de fazer o uso, se usa esporadicamente, então tudo isso tem que investigar e também a permanência de efeitos colaterais. Dentro do histórico, devemos investigar também os hábitos de vida, né? Como é a alimentação desse paciente, se dorme bem, se precisa de medicamento para dormir, né? Se pratica algum tipo de atividade física, se a higiene, como é feita, né, é diária, né, porque geralmente quando a gente lida com idosos, né, os idosos têm uma resistência ao hábito do banho. Então é importante investigar se esse paciente ele toma banho, ele se higieniza adequadamente. E avaliar suas funções fisiológicas também. Então, identificar os fatores de risco. Quais seriam esses fatores de risco? É um paciente que fuma, que bebe, é um paciente obeso, que geralmente, quando vamos diagnosticar pacientes com diabetes, geralmente são pacientes obesos, principalmente na diabetes tipo 2. O quadro de dislipidemia, se é sedentário ou não. Então, tudo isso deve ser investigado dentro da identificação de fatores de risco, tá ok? Então, no exame físico, iremos, né, de preferência, esse paciente já tem passado por uma triagem quando chega no ambulatório de enfermagem, mas caso não tenha, iremos investigar a altura, né, o peso no momento da consulta, circunferência abdominal e o índice de massa corpórea. Então, esse exame físico é fundamental nessas medidas para a gente traçar todo um cuidado. A pressão arterial, né, de preferência com esse paciente sentado ou deitado, ou avalia-se nos dois membros, né, e sempre considera a pressão do membro que der o valor mais alto. Alteração da visão, se esse paciente já é um paciente que usa óculos, que tem alguma queixa de visão embaçada. Então, tudo isso deve estar sendo investigado. E exame da cavidade oral, sempre lembrar, né, e a importância desse paciente procurar profissional dentista, né, o médico, né, para fazer toda aquela avaliação da cavidade oral, né, presença de candidíase oral, então deve estar fazendo essa avaliação sim.
A frequência cardíaca, respiratória e ausculta pulmonar, cardiopulmonar, faz parte do exame, certo? Então, de preferência que seja feito o exame físico completo. Avaliação da pele, avaliar a integridade, turgor, coloração, manchas. Não é porque o paciente é diabético que a gente vai focar só na patologia da diabetes. Então, sempre que o paciente adentrar no consultório, no ambulatório, né, principalmente quando é a primeira consulta e você não conhece o paciente, deve estar avaliando e perguntando, investigando ele como um todo, né? Os membros inferiores, avaliar como estão as condições das unhas, se ele refere dores, se ele possui edemas nos membros inferiores, como está a condição dos pulsos, tem alguma lesão, né? As articulações, elas têm boa flexão, têm extensão, ele tem limitação de mobilidade, né? Então, no exame dos membros inferiores, pode ser realizado paciente deitado ou sentado na maca, você vai estar avaliando tudo isso. Importantíssima essa avaliação. Então, os pés, há a presença de bolhas, há algum tipo de sensibilidade, né? Avalie a presença de ferimentos, porque geralmente o paciente com o grau de diabetes descompensado, ele tem essa sensibilidade dos membros alterada, né? Então, tem que se investigar, tem presença de calos, como é o tipo de calçado que ele usa, né? Corta a unha de maneira adequada. Então, isso deve ser orientado na consulta de enfermagem. Então, durante a avaliação ginecológica para os pacientes do sexo feminino, né? Sempre ver, né, junto à paciente a presença de cândida com frequência, né? Mais de 2 episódios ao ano de cândida, deve-se investigar o nível de glicemia também, tá ok? Então, nos diagnósticos de enfermagem, né, ao traçar as necessidades do cuidado, né, deve ser feita a interpretação e suas conclusões quanto às necessidades de cuidado. Lembrando que nossos diagnósticos, eles vão adentrar, né, as necessidades de cuidado a esse paciente, certo? Então, é importante reconhecer precocemente os fatores de risco e as complicações, né? Quais os fatores estão associados àquele histórico daquele paciente? Ele tem alguma complicação? Ele relata uma queixa, né? Ele já tem diagnóstico de outra patologia associada ao diabetes, né? Então, identificar a sintomatologia de cada complicação, intervir precocemente, certo? E atuar na prevenção, evitando que esses problemas aconteçam. Então, nos diagnósticos das necessidades de cuidados, devemos estar atentos a fatores de risco e complicações associadas. Então, também se atentar às situações de déficit cognitivo, né, o analfabetismo. Então, aqueles pacientes analfabetos, eles têm um grau de dificuldade de compreensão bem maior, então tem que ter o cuidado ao orientar esse paciente, de preferência que esses pacientes, eles tenham uma pessoa que acompanhe, que tenha mais instrução, um grau de instrução maior, para que facilite essa adesão a esse tratamento, né, de preferência. Ele possui alguma queixa de diminuição da acuidade visual ou auditiva, né? Então, esses pacientes necessitam um cuidador, um acompanhante, de preferência na consulta, né? Geralmente eles já vão com esse acompanhante, mas nem sempre, né? Então, às vezes o paciente tem uma dificuldade na audição e vai para a consulta sozinho, então fica muito complicado a interação com esse paciente. Então, problemas emocionais. Há algum problema relacionado, né? Esse paciente tem sintomas depressivos, tem barreiras psicológicas, então tudo isso deve ser coletado, né? Esse paciente tem algum sentimento de fracasso pessoal, tem alguma queixa em relação a isso, né? Ele
crê que a doença vai aumentar, vai progredir, vai piorar. Então, tem que ver as crenças em relação a essa doença, né? Como está a opinião desse paciente em relação à sua patologia. Então, nunca, geralmente a gente não se atenta a investigar o medo que o paciente sente em relação à doença. Né? Hoje a gente sabe que o tratamento da diabetes é simples, claro, né? Pode ser com medicamentos orais ou subcutâneos, mas a gente sabe que esses tratamentos, né, eles envolvem o medo. Mesmo o medicamento oral, o paciente pode ter, né, um medo daquele tratamento, ele pode relatar, né, ele pode ter o medo da perda da independência, né, que o próprio estado de senescência, de velhice, leva a isso, né? O paciente, naturalmente, é um paciente que já tem medo do fato de estar envelhecendo, do fato de depender de outras pessoas. Então, isso afeta muito a qualidade psicológica desses pacientes. Como ele tem medo de hipoglicemia, ele sabe quais os sintomas quando ele está com hipoglicemia, o que ele sente, né? Então ele sabe reconhecer esses sintomas. Ele tem medo do ganho de peso, né? Ele tem medo da administração da insulina, né? Se é um paciente usuário de insulina. Então, quais esses principais medos devemos investigar e estar atento, porque através de reconhecendo esse medo, a gente pode acabar com eles com uma simples orientação, tá ok? Então, esse paciente, em relação à insulina, ele realiza a autoaplicação, ele tem condição de se autoaplicar, principalmente quando ele é recém-diagnosticado e que precisa fazer uso da insulina. Qual o medo? Né? Como ele vai vencer essa barreira para realizar essa autoaplicação? Se ele não realiza, quem é que faz? Né? Por que ele não tem coragem de fazer a autoaplicação? Então, tudo isso deve ser investigado para que a gente, às vezes, com uma simples orientação, reconheça e tente trabalhar esse paciente para que ele realize a função sozinho, né? Para que ele tente realizar, né? Para que ele não perca totalmente essa independência que é tão necessária em cada ser humano, né? Então, ele apresenta complicações e reações no local da aplicação, isso principalmente no paciente que usa insulina, deve ser investigado. Como realiza a conservação e o transporte dessa insulina, né? À medida que ele vai pegar todo mês no posto, como é que ele vai pegar, né? Como é que ele acondiciona. Então, tudo isso a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Então, é um paciente que tem automonitorização, né? Ele consegue realizar a verificação da glicemia capilar, verifica no domicílio ou só na unidade básica de saúde, né? E se apresenta dificuldade, qual é a dificuldade em relação ao aparelho, ao manuseio? Ele tem medo de fazer auto-aplicação, né? Então, deve ser investigado, né? E se ele tem medo, quem verifica? Quem faz essa verificação da glicemia no domicílio? Né? E os cuidados que essa pessoa tem com esse paciente. Então, ao planejar a assistência desse paciente, um dos pontos importantes do planejamento seria abordar, né, e orientar esse paciente. Sinais e sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia. Né? Esse paciente está orientado em relação a esses sinais e sintomas, né? Ele está motivado para mudar os hábitos de vida não saudáveis, né? Ele está motivado, ele está querendo deixar de fumar, parar a bebida, diminuir o estresse, sedentarismo. Então, a gente tem que investigar esse grau de motivação, porque não adianta você orientar o paciente tem que parar de fumar se de repente ele não tem motivação e ele não tem vontade. Então, a gente tem que investigar o grau de vontade desse paciente.
ele está com vontade de mudar, ele tem condições de mudar para melhorar o seu tratamento, ou ele não está nem aí, né? Porque é muito comum a gente ver pacientes que só fazem uso da medicação, mas não tem a mudança do hábito de vida, do estilo de vida, né? Ele continua fazendo uso do seu cigarro, fazendo uso da bebida e associando com a medicação. Então, isso é muito comum, certo? Vocês vão lidar muito com essa situação. Então, avaliar a percepção da presença de complicações. O paciente sabe compreender quando ele está com algum sintoma alterado, né? Ele tem ciência da sua patologia ou não, né? E avaliar a opinião dele em relação à doença e o processo de envelhecimento, né? Que é uma complicação a mais. A cada dia que passa, né? A cada ano que passa, a doença e o processo de envelhecimento vão trazer outros problemas. Será se o paciente está consciente, ele tem medo? Como é que ele encara esse aspecto? Então, o uso de medicamentos prescritos é importante investigar se usa oral, se usa insulina, as indicações, se o paciente ele reconhece, né, os horários, os atos, né, os efeitos colaterais, se ele mantém o controle da glicemia ao longo do dia, se ele tem qual o seu estilo de vida e quais as complicações que a doença pode trazer, que às vezes o paciente pensa que a diabetes é só controlar ali e pronto, não sabe o que pode causar, né? E o que a gente percebe cada dia é que há uma incidência muito grande de complicação, né? Principalmente amputação de membro com o paciente portador de diabetes a longo prazo, né? Então, esse paciente usa a medicação, a insulina de modo correto, como ele reutiliza as agulhas, quantas vezes, então tudo isso deve ser investigado. Ele faz o rodízio dos locais de aplicação, né? Então, sempre é bom estar avaliando e solicitando exames, né, previstos no protocolo assistencial local. Então, de acordo com o município, vocês vão estar solicitando os exames de acordo com a portaria municipal, tá ok? Na consulta de enfermagem, o enfermeiro pode estar solicitando sim esses exames. Então, quando pertinente, encaminhar ao médico e, se necessário, aos outros profissionais. Lembrando que tanto o paciente hipertenso como o diabético, ele deve ter, né, esse apoio de outros profissionais, nutricionista, educador físico, psicólogo. Então, a enfermagem não anda sozinha, certo? Então, deverá ocorrer de acordo, né, implementação da assistência, de acordo com as necessidades e o grau de risco da pessoa e a capacidade de adesão e motivação para o autocuidado. Então, sempre devemos investigar essa motivação que o paciente está para essa mudança, né, e para esse autocuidado. Então, as pessoas com diabetes, com dificuldade para o autocuidado, elas precisam de um suporte, né, e precisamos também dispensar todas essas orientações à pessoa que está ofertando esse cuidado. É um filho, é uma pessoa próxima, é um vizinho. Quem é que está cuidando, né, e ofertando esse cuidado a esse paciente, se ele não pode promover sozinho esse autocuidado, né? Então, o apoio ao autocuidado poderá ser dispensado pela equipe, né, e outros recursos, né, outras pessoas, pela própria comunidade, pelos profissionais que lidam diretamente com esse paciente. Então, já que é uma doença crônica que não vai ter cura, devemos pensar sempre no apoio a esse paciente, porque não é fácil ele mudar o estilo de vida dele, ele criar outros hábitos no qual ele não foi acostumado. Ele passou a vida toda, né, fazendo uso daquele tipo de alimento, né, às vezes do cigarro, da própria bebida, e de repente foi diagnosticado com diabetes e tem que mudar toda a sua rotina. Então, esse primeiro impacto da doença não é fácil a aceitação pelo paciente.
Então, avaliar com a pessoa e a família o quanto as metas e cuidados foram alcançadas e o seu grau de satisfação em relação ao tratamento. Então, sempre investigar o grau de satisfação. Observar se ocorreu alguma mudança a cada retorno à consulta, né? Avaliar se há uma necessidade ou uma adaptação de um processo de cuidado, né? E reestruturar o plano de cuidado. Então, é para isso que servem os retornos, para a gente avaliar se o paciente está tendo adesão àquele tratamento ou não e como orientar da melhor forma possível para que ele mude, né? E aceite aquela mudança. Então, sempre deixar tudo registrado em prontuário, principalmente a primeira consulta e os retornos, porque é um respaldo da própria enfermagem e de toda a equipe que irá cuidar desse paciente. Então, pessoal, até a próxima aula, né? Próxima aula daremos continuidade com os outros aspectos de sinais e sintomas, né? Como fazer com que o paciente reconheça todo esse aspecto. Até a próxima aula. Tenham um bom dia.